Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou meditando aqui em Números 20, no versículo número 14, diz assim: De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas clamamos ao nosso Senhor. Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixe-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água do poço. Passaremos pela estrada do rei, e não desviaremos nem para a esquerda nem para a direita, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas o rei de Edom respondeu: Vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem passar por aqui, nós atacaremos com a espada. Irmãos, olha que interessante. Glória a Deus por essa palavra. Eu peço que você se atenta para esse áudio. Se você tomar leitura, você vai ver que Moisés está no deserto de Cádiz. Aí a Bíblia diz que Moisés vai enviar um mensageiro com a seguinte mensagem para o rei de Edom: Ó, vocês vão ter o rei de Edom. Fala para ele assim: estamos no teu território, deixa a gente passar, porque tu sabe que a gente sofreu muito no Egito. A gente era maltratado pelos egípcios. Aí o Senhor enviou um anjo para nos livrar quando a gente clamou. Então percebe que Moisés está enviando os mensageiros para contar para o rei de Edom que eles passavam no Egito. Por que Moisés está contando isso? Por que Moisés está levando a situação do Egito para o rei de Edom? Por que Moisés está contando o passado do povo para o rei de Edom? Porque percebe, Moisés falou assim: fala para ele que a gente sofreu no Egito, fala para ele que a gente era maltratado, que a gente ficou 400 anos no Egito, fala para ele que a gente ficou lá muito tempo. Talvez, se vocês falarem da dificuldade que a gente passou no Egito, talvez ele abra caminho. Então percebe que Moisés queria usar a dificuldade do passado para ver se o rei de Edom ia abrir caminho. Só que o rei de Edom, mesmo sabendo da situação de Moisés no passado, do povo no passado, o que o rei de Edom falou? Aqui vocês não passam. Então percebe uma coisa, Moisés falou assim: ó, fala para ele que a gente era maltratado no Egito, que a gente era escravizado, que a gente ficou aqui 400 anos sofrendo na mão de Faraó. Fala isso, fala do sofrimento de vocês. Talvez ele vai deixar vocês passar. Talvez isso vai mexer com o coração do rei de Edom. Só que o rei de Edom falou assim: aqui vocês não passam. Então percebe que o rei de Edom é um tipo de pessoa que não se comove com a situação dos outros, não se comove com a dificuldade dos outros. Moisés até falou da dificuldade. Fala para ele, talvez ele vai deixar vocês passar. Só que o rei de Edom deixou bem claro: aqui vocês não passam. Então percebe que o rei de Edom não é alguém que se comove com a dificuldade dos outros, não é alguém que se comove com o sofrimento dos outros. Percebe, irmão? Presta atenção nisso aqui. Moisés mandou os mensageiros contar. Fala lá pro rei de Edom que a gente sofreu, que a gente era maltratado no Egito, que a gente ficou lá muitos anos. Aí o Senhor enviou um anjo. Fala isso pra ele, talvez ele deixe a gente passar. Só que o rei de Edom falou assim: aqui vocês não vão passar. Se tentar passar, a gente vai atacar vocês com a espada. Então percebe que o rei de Edom não é alguém que se comove com a dificuldade dos outros. O rei de Edom não está disposto a ajudar quem tanto sofreu. O povo tinha sofrido no Egito, só que quando falaram do sofrimento deles o rei falou: aqui vocês não passam. Então percebe, o erro de Moisés foi falar do sofrimento dele para alguém que não quer ajudar. Irmão, para de falar do sofrimento para pessoas que não querem te ajudar, filho. A Bíblia diz em Tiago: se alguém está com dificuldade, ore ao Senhor, conta a sua dificuldade para Deus. Não faça como Moisés. Moisés contou o problema dele pro rei, pensando que o rei ia se comover. Só que o rei falou: aqui você não vai passar. Então percebe que o rei de Edom é um tipo de pessoa que não se comove com a dificuldade dos outros, com o sofrimento dos outros. O seu problema é que você fica falando do seu sofrimento, seu problema com qualquer pessoa. Nem todo mundo vai se comover com a tua situação, rapaz. Olha o rei de Edom, não se comoveu com a situação do povo. Ele falou: aqui vocês não vão passar. O nosso problema é querer contar para todo mundo que a gente está passando, que a gente passou, para ver se a pessoa vai se comover. O rei de Edom falou: aqui vocês não vão passar, aqui não. Se tentar passar aqui, a gente vai atacar vocês. Percebe que o rei deixou ciente: se tentar passar aqui, vai ter guerra. Vou atacar vocês com a espada. Percebe que o rei não ajuda. O rei, em vez de ajudar o povo, ele não quer ajudar. Agora, por que o povo queria passar pela estrada de Edom? Por que Moisés tinha que passar pelo território de Edom? Porque, irmão, aquele território de Edom, aquela estrada de Edom, é uma estrada que conduzia o povo à terra prometida. Só que o rei de Edom não vai deixar eles passar. E sabe o que aconteceu? Porque o rei de Edom impediu? A Bíblia diz que eles tiveram que voltar a caminho do Mar Vermelho. Então, ou seja, eles voltaram lá para trás. Retrocederam porque o rei não deixou eles passar. Então percebe que o rei se colocou como inimigo para o povo voltar para trás. O rei fechou a estrada para o povo retroceder. Filho, o inimigo sempre vai se levantar
para não fazer você chegar na promessa, mas fazer você voltar para trás. Eita Jesus, não, vou repetir isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus, toma uma leitura, você vai ver no versículo de número, no capítulo número 21, você vai ver que a Bíblia diz que eles voltaram a caminho do Mar Vermelho. Se você tomar a leitura do capítulo número 21, capítulo adiante, você vai ver que eles tiveram que voltar a caminho do Mar Vermelho. Voltaram para trás. Tiveram que retroceder porque o rei de Edom não deixou eles passar. Aquela estrada ia conduzir o povo para a terra prometida. Só que o rei de Edom, em vez de ajudar o povo a passar, ele fechou a estrada para o povo voltar para trás. O inimigo sempre vai se levantar, não para fazer você chegar na promessa, mas para fazer você voltar para trás. A intenção do adversário é se levantar para fazer você retroceder. Por quê? Porque Jesus disse, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino. Então o inimigo sabe que quem retrocede não é apto do reino. Por isso que ele vai se levantar para fazer você voltar para trás. E não para fazer você avançar. Olha o rei de Edom. Em vez de ajudar o povo a avançar, não. Ele fez o povo retroceder. O povo teve que voltar porque o rei de Edom não deixou. Aí o que eu acho interessante, você vai ver que Moisés, quando ele fica sabendo que o rei de Edom não deixou ele passar, a Bíblia diz que Moisés vai tentar mais uma vez. Moisés vai enviar de novo um grupo de mensageiros. Diz assim, lá no versículo de número 19, continuando. Os israelitas disseram, iremos para a estrada principal. Se nós e nossos rebanhos bebemos da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Mas Edom insistiu. Vocês não poderão atravessar. Então Edom atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixar Israel atravessar o território, Israel se desviou dele. Percebe uma coisa? Quando falaram para Moisés assim, Moisés, o rei de Edom não deixou passar. Ele falou assim, se a gente passar lá, ele vai atacar a gente com a espada. Aí Moisés foi insistir de novo. Deixa a gente passar. Se a gente beber alguma coisa do teu território, ou beber ou comer alguma coisa, a gente vai pagar. Só que o rei de Edom falou, aqui vocês não passam. E a Bíblia diz assim, lá no versículo de número 20. Então o rei de Edom atacou com um exército grande e poderoso. Israel, visto que Edom se recusou a deixar, Israel se desviou. Então percebe, a Bíblia fala que o rei de Edom atacou eles, só que a Bíblia diz que Israel se desviou deles. Por que Israel se desviou? Porque o rei de Edom tinha um exército grande e poderoso. Então percebe, Moisés tinha Deus, só que Moisés tem ciência. Peraí, por mais que eu tenha um Deus, o rei de Edom está com um exército poderoso, é melhor evitar, porque a Bíblia diz, não colocará o Senhor teu Deus à prova. Moisés tem Deus, mas Moisés não colocou o Senhor à prova. Moisés se desviou do rei de Edom. Por quê? Porque o rei de Edom tem um exército poderoso. Moisés tinha Deus, mas Moisés também tem que evitar. Não é só porque tem Deus tem que bater de frente. Moisés retrocedeu. Moisés se desviou do rei. Presta atenção, Deus estava com Moisés, irmão. Só que percebe que Moisés, quando viu que o rei de Edom ia atacar ele, a Bíblia fala que ele se desviou. O exército do Senhor se desviou do rei de Edom. Por quê? Porque não é porque tem Deus tem que bater de frente. Salomão escreveu em Eclesiastes, é melhor o cão vivo do que o leão morto. Então Moisés teve ciência, não é melhor retroceder e permanecer vivo do que bater de frente com o rei e perecer. Por quê? Porque a Bíblia fala que o rei de Edom ele tinha um exército grande e poderoso. Então percebe, com o rei de Edom, Moisés retrocedeu, ele não lutou com o rei de Edom. Só que eu acho interessante que se você tomar leitura em Números 21, você vai ver que Moisés ele vai enviar mensageiros também para dizer ao rei de Sião, deixa a gente passar. Só que a Bíblia diz assim, que o rei de Sião também não vai deixar Moisés passar. Só que a Bíblia diz que Moisés vai lutar com o rei de Sião. E a Bíblia diz que Moisés vai vencer e vai tomar posse da terra. Agora eu fiquei me perguntando, eu falei, peraí. Falei, Senhor, por que Moisés com o rei de Edom e Moisés se desviou do rei de Edom? Moisés não lutou com o rei de Edom. Mas por que lá na frente com o rei de Og e o rei Seom, por que Moisés lutou com eles e venceu? Sabe o que Deus me fez entender? Sabe por que Moisés retrocedeu com o rei de Edom? Porque o rei de Edom tinha um exército poderoso. Então Moisés viu que o exército do rei era poderoso, então ele teve que retroceder. Agora o rei de Og e o rei de Sião, Moisés viu que tinha capacidade de enfrentar, então por isso que ele lutou e enfrentou. Então percebe, o rei de Edom ele retrocedeu porque o rei de Edom tinha um exército poderoso, mas o rei de Og e o rei de Sião, Moisés enfrentou. Tem situação que você pode bater de frente, mas tem outras que você vai ter que retroceder. Tem situação que era mais forte. O rei de Edom era mais forte para o povo de Israel. Por isso Moisés se desviou. Por isso que Moisés se desviou. Moisés tomou outro caminho. Agora o rei de Og e o rei de Sião, Moisés bateu de frente. Então percebe, tem situação que é mais forte, você tem que retroceder. Agora tem outras que você tem capacidade de enfrentar. Foi por isso que Moisés enfrentou o rei de Og e o rei de Sião. Porque se tomar leitura, você vai ver que o rei de Og e o rei de Sião também não deixou Moisés passar. Só que a Bíblia diz que Moisés lutou com eles e venceu. Eu falei, peraí, por que Moisés lutou com o rei de Sião e o rei de Og, mas o rei de Edom retrocedeu? Deus me fez entender, porque o rei de Edom, ele tinha um exército poderoso, por isso que Moisés voltou para trás. Porque o exército era mais forte do que o povo de Israel.
Tem situação que é mais forte, então não vale a pena bater de frente, tem que retroceder, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Agora com o rei de Seom e o rei de Og, Moisés bateu de frente